Hoje quem vai conversar conosco é a Jussara de Campinas, casada com o Marcão, de Alvo, que se conheceram em Alvo, e todo mundo conhece, e ela deve ter um monte de história bacana, e eu estou achando que hoje o carro de boi vai bombar. Então chega mais, gente, senta, pega seu lugar no carro de boi, que nós vamos começar. Jussara, tá com você? Vai lá. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Deslumbrante, gente boa hoje, que aventura, coisas lindas que a Liane mostrou. Mas vamos lá então para o carro de boi. Quero agradecer o convite para estar aqui e dizer que carro de boi é um lugar que todos nós, ou quase todos nós, passamos. Se não passamos ali literalmente na Fazenda Salto, de alguma maneira passamos de forma simbólica, não é? Porque o carro de boi é aquele lugar onde a gente ri, chora, fala, ouve, pensa, reflete, decide, olha para a natureza, olha para a gente mesmo e olha para Deus, né? Então, todo mundo passa por um lugar assim, lá na fazenda ou em algum canto, né? Todo mundo passa. E então eu vou falar de algo que todo mundo sabe, todo mundo já passou. Esses dias agora, pensando sobre o carro de boi, eu percebi um movimento, né, dentro de mim, muitas lembranças, muitas imagens que vieram à minha mente, pensamentos e sentimentos, mexeu comigo. E aí eu constatei que carro de boi representa para mim passar por alvo da mocidade e passar pela oportunidade ímpar de fazer a escolha por ser cristã, fazer a escolha de seguir a Jesus Cristo. Mas eu quero comentar um pouquinho o que antecedeu chegar até o carro de boi. Eu até fiz aqui uma listinha para eu não me perder na sequência. E eu quero começar por 1972, olha, bem lá atrás, gente, bem lá atrás. Em 1972, eu e minha família chegamos em Campinas. Meu pai veio para encontrar um melhor trabalho e eu vim para estudar. Estava fazendo vestibular e meu grande objetivo era me formar, ter uma profissão, trabalhar, voltar para Rio Claro, que é a minha terra natal, e me casar. Então, chegamos em 1972, fiz o vestibular, fui aprovada e iniciei a minha formação acadêmica. Em 1975, já cursando o 4º ano da faculdade, e numa tarde gostosa, minha amiga Ieda, que está aqui conosco hoje, grande amiga, uma amiga que fiz no decorrer do curso, ela me fez um convite. Ju, vamos na Nega tomar um café? Oh, claro, eu gosto de café, vamos lá. A Nega morava a uma quadra e meia da faculdade, então iríamos até lá, no intervalinho, e voltaríamos para a aula. A Nega é a mãe do Rui, namorado da Ieda, e lá fomos nós. Então, conheci a Nega nesse dia, e também conheci o Chico, que vocês conhecem, o Chico Mota, irmão do Rui. O Chico estava estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, e logo me fez um convite, vamos estudar, quer aprender alguma coisa, vamos estudar a Bíblia. O Chico era muito convincente, grudava, né? Ele não perdia uma oportunidade para chamar alguém para estudar o Evangelho. E ali eu comecei a estudar o Evangelho. Eu já tinha passado por igreja católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, frequentava as missas, né, com interesse, mas naquela ocasião, 4º ano da faculdade, eu já estava achando que Deus era uma energia, cada um fazia o Deus que bem entendia, e era assim que eu estava vendo Deus, né? Bom, 1976, o último ano da faculdade, o ano de grande expectativa, estava para me formar,
seria um ano de muito estudo, muito trabalho, estágio, atendimento na clínica, né, da escola, da faculdade, enfim, um ano de expectativa. Mas, logo de início, né, iniciei aquele ano com uma notícia muito ruim. A notícia de que meu namorado havia sido detido em Rio Claro. Eu tinha um namorado de muitos anos, né, e que até tentei levar para as reuniões de alvo, porque Chico, conforme foi estudando, me ensinando a Bíblia, começou a me convidar para as reuniões, né, e comecei a ir nas reuniões de sábado, inclusive a primeira delas foi na casa dos pais da Mércia, namorada do Chico, e então ali eu fui convivendo com um grupo, levei meu namorado, mas ele não fez o mesmo percurso que eu, e em 1976 fui surpreendida com essa notícia muito ruim. Foi um golpe grande para mim, para minha família, e especialmente para os meus pais, que já não eram favoráveis a esse namoro, e eles entenderam que eu deveria, então, romper esse namoro. Isso era uma coisa que causava muita tensão entre nós, eu e minha família, especialmente com meu pai. Era um namoro tolerado, mas não aprovado, e gerava enfrentamento, de tempos em tempos, discussão e coisas do gênero. Como eu já tinha amizade bastante com o Chico e conversávamos muito, ele falou: Jussara, você deve romper esse namoro, você deve obedecer seus pais. Aquilo me pegou, não era isso que eu queria fazer, mas ele me mostrou na Bíblia, em Efésios, né, filhos, obedecei vossos pais, e eu ponderei aquilo e decidi que eu ia seguir o que a Bíblia estava me dizendo. Não era o que eu queria, mas eu faria. E conversando com os meus pais, eu falei que então eu iria fazer o que eles estavam me pedindo e que eu iria romper esse namoro. Meu pai ficou muito surpreso e me perguntou por que eu mudei de ideia, e eu falei por quê, e baseada em quê, e foi muito interessante, foi lindo isso, porque ele me perguntou, aí na Bíblia também tem algum versículo para os pais, porque eu falei do versículo para os filhos, né, os filhos obedecerem os pais. E eu li o versículo seguinte, que falava, pais, não irriteis vossos filhos. Meu pai ficou calado, mas eu percebi que aquilo calou dentro dele, né? E a partir dali nós tivemos um relacionamento excelente, distensionou tudo e ficamos em paz. E de fato eu rompi esse namoro e não era o que eu queria, como eu já falei, mas me trouxe muita tranquilidade, aliviou, tirou um peso. Bom, seguindo, né, 1976, estudando, me formando, me envolvendo cada vez mais com o alvo, nas reuniões, nos estudos, nos sábados à tarde. Eram sábados muito gostosos, de músicas gostosas, conversas gostosas, brincadeiras, um pessoal muito saudável, muito generoso, muito bondoso, muito alegre. Isso me chamava muita atenção, né? Era uma coisa muito lúdica, mas ao mesmo tempo muito séria, né? Um compromisso com algo maior. Isso me chamava muita atenção. Bom, concluído esse período, 1977, meu primeiro acampamento. Foi uma aventura muito agradável, muito gostoso. Finalmente eu ia conhecer a Fazenda Salto, ia para Furnas, que todo mundo falava, que Chico falava muito, então finalmente eu ia para aquele lugar que todo mundo comentava. E foi até um acampamento que o Júnior era o programador. E o Júnior, com toda a criatividade dele, inventou uma história lá, porque era em Furnas, perto lá da usina, da represa, usina termoelétrica, tinha uns magnetismos, não sei o quê, precisava adiantar o relógio em 1 hora, enfim, coisas assim que a gente vivenciou lá e que era muito gostoso, né? Bom, nesse acampamento foi muito interessante, porque praticamente assim eu solidifiquei, né? Praticamente eu
consolidei uma decisão que eu já vinha trabalhando, né? E que eu considero que foi a opção pela vida. Eu consolidei, Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. Né? Foi uma consolidação, porque não tem uma data. Hoje eu realmente me converti a Jesus Cristo. Foi um processo, a coisa foi acontecendo, mas nesse acampamento foi a consolidação desse processo. Bom, entre 1977 e 78, já formada, me preparando e me aperfeiçoando para a vida profissional, atingir o que eu tanto desejava, que era ter uma profissão, uma carreira, mas eu me vi diante de um dilema, porque eu estava bastante envolvida com o alvo e comecei a achar que eu deveria ser provavelmente uma missionária, e provavelmente trabalharia com jovens e talvez até dentro de alvo. Então, eu me vi diante de um dilema: abraço a psicologia ou vou para missões? E conversando com os meus pais, a minha mãe, principalmente, sugeriu que eu fizesse uma seleção, tinha aberto uma seleção para um trabalho que ia ter, e ela me sugeriu que fizesse a inscrição para essa seleção. Enquanto isso, eu iria para um acampamento de treinamento de líderes, que talvez fosse a definição para eu me tornar a missionária em alvo. E, enfim, que eu fizesse essa inscrição e vamos ver o que dá. E eu entendi, ok, vou obedecer meus pais, vou fazer essa seleção e Deus vai orientar. Se eu for aprovada, Deus está me dirigindo para seguir minha carreira secular como psicólogo, senão ele tem algum outro plano. Bom, fui aprovada nessa seleção e passei a trabalhar, então, era um projeto de integração do menor na comunidade. E continuei envolvida com o alvo, né? Já tinha recebido muito, aprendido muito, muitas pessoas contribuíram para eu chegar até ali, pessoas especiais, a Silvia, irmã do Iberê, Vera Botiro, Michele, o P, a Dilson Donatelli, num período breve, que me ensinou muitas coisas, muitas pessoas contribuíram e me ensinaram para chegar até ali. E agora eu estava também ensinando e contribuindo com outros. Em 1979 surgiu uma oportunidade, um concurso público para trabalhar no INSS, um concurso que abriu para psicólogos, médicos, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e eu prestei esse concurso, e passado um tempo eu fui chamada e decidi trabalhar nesse lugar. E nesse momento, então, eu entendi que vamos abraçar, vamos arregaçar a manga, vamos abraçar realmente a carreira secular e vou abraçar a carreira de funcionária pública. Eu vou ser uma boa funcionária pública. Quero mostrar que é possível ser um bom funcionário público, se não mostrasse para os outros, mas para mim mesma. E realmente me dediquei, né, com o estudo, passei a estudar várias coisas para me aprofundar e me aperfeiçoar na minha profissão e para ter um bom atendimento à clientela. Decidi que faria com respeito, com consideração para com os clientes. Eu passaria a trabalhar com reabilitação de acidentados de trabalho e adoecidos do trabalho. E também teria que ter grande respeito e consideração para a equipe com quem eu ia trabalhar junto, porque era uma equipe multiprofissional, eu não trabalharia sozinha. Então, foi um período muito bom, e continuei em alvo, fui caminhando, fui muito nutrida em alvo, muito, e também nutri outros, e fui caminhando, né? Minha carreira profissional, meu envolvimento com alvo, meu envolvimento com Deus, cada vez se aprofundando mais. 1985, o ano do casamento. Onde que eu encontrei, onde eu encontrei o meu namorado, meu noivo, não é? Em alvo, em alvo. Olha aqui, o meu amado.
Naquela primeira reunião que eu fui, a convite do Chico Mota, na casa dos pais da Mércia, lá estava o Marco. Nos conhecemos rapidamente, claro, mas nesse percurso todo dentro de Alvo, fomos nos aproximando e sendo amigos. Marco foi muito amigo da minha casa, dos meus pais, das minhas irmãs. Meu irmão já tinha se casado, já estava em outra cidade, mas o Marco frequentava muito a nossa casa e realmente era só amigo. Fomos amigos por muitos anos, né? Mas um belo dia nos olhamos como um homem olha para uma mulher e uma mulher olha para um homem, né? Houve o dedo de algumas pessoas. Anselmo um dia me falou sobre namoro, eu falei que eu estava orando, ele falou, por quê? Se Deus já te colocou uma pessoa, tá aí o Marco, né, que você poderia namorar. E a partir dali, claro, a gente foi conversando, se aproximando. Primeiramente, ele me pediu para um pré-namoro, não foi um namoro, nós combinamos de sair juntos, conversar, não nos tocar, até que ficasse bem claro que era um namoro mesmo que a gente pretendia. Bom, em 1996 foi o desligamento de Alvo. Já tínhamos caminhado bastante tempo juntos, os jovens já não eram tão jovens, a maior parte já tinha se casado, tínhamos formado um grande grupo, uma grande família, amigos mais que, né, assim, que irmãos, andávamos juntos, fazíamos tudo juntos, viajávamos juntos, viagens lindas com Jorge e Magda, e atividades muito agradáveis com Anselmo Celita e vários outros casais e várias outras pessoas, intimidade também com Walter e Regiane. Enfim, já tínhamos andado muito juntos, muitos casados, com filhos, com crianças, precisávamos de uma outra estrutura. Então, foi um período delicado de desligamento de Alvo, aquela coisa de quero sair, mas não quero sair, é um desmame, né? O bebê precisa desmamar, mas não quer desmamar, foi um desmame, e a partir dali, então, começamos a procurar uma igreja onde pudéssemos dar continuidade à nossa fé, a opção pela vida que fizemos, opção por Jesus Cristo. Hoje, 2020, 35 anos de casada, um trabalho secular concluído, porque eu já estou aposentada, e concluí com muita satisfação. Minha fé mantida, graças a Deus, nenhum momento quis desistir dessa opção. E hoje, num trabalho junto à igreja, onde somos membros, né? Eu, juntamente com um pequeno grupo de psicólogas, a gente faz um trabalho de apoio ao Ministério de Mulheres. Nós fazemos aconselhamento, orientação, apoio, estamos trabalhando online, montamos um grupo chamado Ponto de Encontro com a Vida, em contraposição ao Covid, é um ponto de encontro com vida e não Covid, e estamos caminhando, estou contente assim. Então, conclusão, Jesus Cristo, através de Alvo, redirecionou a minha vida, né? Me deu um novo lugar para viver, nunca mais voltei para viver em Rio Claro, me deu novos amigos e irmãos, um bom trabalho, um bom casamento e a oportunidade de serviço cristão. Sou muito grata a pessoas especiais. A Ieda nem podia imaginar naquele simples convite, vamos tomar um café na casa da nega, tudo que iria acontecer, tudo que se desdobrou na minha vida, né? A vida do Chico, que insistiu em me ensinar, e tantos outros, a vida do P, que teve muita paciência comigo, me ensinou muito. Então, tenho muito a agradecer a Alvo, aos amigos, a todos aqueles que me ensinaram. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Assim diz Provérbios 19, 21. Eu creio que foi assim na minha vida. E termino aqui esse breve depoimento. Agradeço a paciência de vocês, me ouvirem, e quero dizer que
essa opção pela vida foi a melhor coisa que eu fiz. Beijo para vocês.